Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui do Paizinho. Vamos estar debatendo alguns temas aí. A Viviane, como sempre, estando aqui me ajudando, intermediando algumas coisas. Fique atento aí no conteúdo aí, tá bom? Vamos lá, Viviane. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um tema aí bem, diria que polêmico até, né, paizinho? É um tema meio que polêmico e eu gostaria de convidar vocês, né, a não se esquecer de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilha com seus amigos que têm curiosidade aí sobre vários assuntos. A gente já trouxe temas de vida financeira, gestão de empresa, vários temas e ainda tem muitas coisas pra gente trazer. A gente tá planejando trazer aí pessoas também, né, paizinho, pra gente poder desenvolver alguns outros assuntos. Então a gente conta com a colaboração de vocês, de curtir, compartilhar bastante e comenta aí embaixo que os comentários de vocês servem para os temas dos próximos vídeos, tá? Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais também, Facebook, TikTok, Instagram. Nós estamos também aqui com o WhatsApp VIP, tá? Eu vou pedir pra deixar a edição, deixar aí o WhatsApp VIP para vocês poderem entrar lá. E tem conteúdos diversos disponíveis lá pra vocês, tudo em primeira mão, tá? Então, vem com a gente aí mais um podcast. Manda aí, Viviane, qual que é a pergunta aí que o pessoal questiona bastante, o tema? Manda aí. Paizinho, o pessoal fala, questiona bastante sobre a questão. Claro, você pode falar mais voltado pro grupo Paizinho, né? Que é no qual você é o responsável. Mas esse é um tema que abrange todas as empresas no geral, né? Que é a questão de rotatividade de funcionários, né? Por que acontece essa rotatividade na empresa? Como que a gente faz para identificar o pequeno empreendedor ali do outro lado, né? Só tô intermediando aqui. Então fala um pouquinho sobre isso hoje, paizinho. Então, o tema é bastante interessante, depende sempre duas viés aí de interpretação. Nós temos que tomar muito cuidado que hoje, para o pequeno empreendedor, isso acaba pesando um pouco. Se a gente for pensar numa visão um pouco mais macro, uma visão um pouco mais ampla de uma empresa de grande porte, nós sabemos que muitas coisas conseguem identificar por meio até mesmo de uma contratação. Entendeu? Tudo depende de uma contratação mal feita. Porque se você for trabalhar, vai ter alguns críticos de plantão aí que vai falar que o correto é o que você passa, e não estamos dizendo que está errado, tá? Mas vamos analisar para o mundo atual, o mercado atual, para o pequeno empreendedor. Você contrata uma empresa de RH, aonde eles vão fazer o que? Você vai fazer um perfil da sua vaga e esse responsável do RH vai fazer um filtro, vai fazer alguma dinâmica e levar para você uma pessoa mais qualificada. Não quer dizer que vai ficar na vaga, envolvendo outras coisas, tá? Mas caminhando para o perfil do pequeno empreendedor, ele acaba tendo um pouco de dificuldade até mesmo de contratar uma empresa que tem esse perfil de um RH mais completo, mais robusto. Nós sabemos que hoje tem empresas de grande porte que um processo de RH chega a levar até 6 meses para poder preparar uma mão de obra para poder entrar num setor específico. Trazendo aqui para o lado da Autoescola Paizinho, nós temos que estar sempre contratando. Eu costumo sempre dizer que para um bom profissional sempre tem uma vaga disponível, ok? Sempre isso. E hoje mesmo, eu estava retirando a chave até mesmo de uma locação nova, de uma surpresa que vai acontecer, que vocês vão saber em breve aí, e a pessoa me questionou, por eu estar retirando aquela chave, possivelmente vai estar precisando de mão de obra. E as pessoas têm um mito muito grande na hora de contratar. Eu vou indicar alguém porque está desempregada. O fato da pessoa estar desempregada não quer dizer que ele está apto para aquela vaga específica. Nós temos que analisar. Que tem pessoas desempregadas, eu vou aceitar qualquer coisa? Não. Nós temos que verificar dentro da vaga se aquela pessoa tem as habilidades que preenchem aquela vaga. Então, quando acontece um pouco de rotatividade, por exemplo, aqui na Paizinho, nós criamos uma questão de um teste aqui para verificar. E nesse teste que a gente trabalha com os 10 dias, que já é conhecimento de algumas pessoas, esses 10 dias a gente está verificando que há algumas habilidades e alguns comportamentos que essa pessoa vai mostrar nesses 10 dias que nós vamos conseguir identificar se conseguimos mandar para a próxima fase ou não. E mesmo que vá para uma próxima fase, não quer dizer que ela vai ficar. Eu não quero contratar alguém aqui porque a pessoa está desempregada. Então vamos supor, se eu quero trabalhar com uma pessoa no balcão, por exemplo, atendimento ao público, eu tenho que verificar se ela tem as habilidades.
Por exemplo, conhecimento de informática, digitar, a ser simpático, educado, saber lidar com uma pessoa tensa, nervosa e tudo mais. Às vezes a pessoa até tem conhecimento, mas aí tem uma certa timidez de conversar com a pessoa ao público. Então essa pessoa está disposta a se desenvolver, está disposta a se preparar para poder evoluir e ser aprovado, até mesmo não caminhar por essa regra de rotatividade, que o fato de você entrar não quer dizer que você vai ficar. Então se você pesquisar muito aqui na Paizinho mesmo, pode pesquisar todos os desligamentos que houve por parte da empresa. Nós estamos na empresa aqui, esse ano vai fazer 19 anos de CNPJ. Em todo esse tempo, todos os desligamentos que precisou ser feito, teve um cunho pessoal, no sentido que, às vezes, não é nem por questões de habilidade técnica, de perícia, de saber conduzir, saber ensinar a pessoa, ter uma didática, saber digitar, ter uma interpretação muito boa no caso de um atendimento ao público. 99% posso te garantir, todos foram desligados por comportamentos e não por habilidade técnica ou perícia na sua atividade. Tem pessoas que conhecem muito de balcão, conhecem muito de informações de um processo de habilitação que foi treinada por nós mesmos, mas porém devido a alguns comportamentos inadequados que não vai de encontro ou vai apoiando a cultura da empresa, às vezes acaba fazendo o seguinte, para evitar o desgaste maior, porque na própria palavra de Deus ela fala o seguinte, andarão dois juntos se não houver um acordo? Não tem como você andar dois. Quando eu falo dois juntos, como é que eu vou andar junto com um colaborador que eu estou querendo ir para o norte e ele está querendo ir para o sul? Então, enquanto ele está naquela curva de entendimento que vai de encontro, apoiando o meu destino, nós estamos juntos. A partir do momento que a gente percebe que está começando a desviar comportamento, nessa hora existe o quê? Vários feedbacks, vários treinamentos, e depois dos treinamentos, feedback, aí sim a gente solicita o quê? O desligamento, e aí é onde algumas pessoas sempre falam, rotatividade. Você mesmo teve um tempo atrás que você questionou que teve um colaborador, não sei se foi você, que falou que se a empresa é tão boa, por que tem essa rotatividade de funcionário? E um funcionário chegou para você. Então é só você observar quem são esses funcionários que estão sendo rotativos, que estão saindo da empresa. O que levou? Será que uma empresa que se preze no mercado, que se preze, por exemplo, ela tem prazer na rotatividade, sendo que ela vai levar, por exemplo, você, quando você chegou aqui na empresa, você não sabia nada sobre o processo de habilitação. Que interesse a empresa tem de treinar você e depois tirar você? Qual o objetivo? Então, quando você fala de rotatividade, vamos observar comportamentos. Então, cita pra gente, Paizinho, os péssimos sinais que antecedem essa situação. Por exemplo, vamos observar um tema bem chulo. Existe o caminho que a natureza segue, que eu apoio ele, e existe o que a sociedade segue. Um ponto, por exemplo, vamos imaginar que o seu horário de trabalho é das 8 às 15 horas, ou das 8 às 17 horas, vamos imaginar. Porque aqui envolve a CLT, que não tem nada de errado. O que eu vou falar aqui é questão comportamental. Sim. Comportamento, entendeu? Porque o que faz desligar o ser humano não é as habilidades, e sim o comportamento dele. Então, vamos supor, das 8 às 17 horas. Então, vamos supor que esse colaborador, ele tem o hábito de chegar sempre 1 para as 8, 1 para as 8, 1 para as 8. 1 para as 8, 2 para as 8, 8 e 1, 8 e 2. E quando ele é questionado, ele simplesmente fala, mas eu tenho o direito de chegar 5 minutos. Você tem, é um direito que você tem. Só que eu garanto para você, esse é um comportamento de uma pessoa que traz muito resultado? Quero acreditar que não. Mas vamos caminhar por um outro ponto. Vamos imaginar que você tem um comércio que abre às 8 horas. 8 horas, quando você abre a porta, você tem que estar pronto para atender seu cliente. Sim. Você tem que estar pronto, porque quando você chega 1 para as 8, 2 para as 8, o que vai acontecer? Você vai fazer, primeiro você vai chegar correndo, cansado, você vai ter que ir para o refeitório ou o ambiente onde você tem que se trocar e com certeza você vai chegar no seu local de trabalho 8h05, 8h10 e você vai achar que você está certo.
Eu tenho que respeitar o comportamento dele, mas não quer dizer que eu vou concordar com aquela política dentro da minha empresa. Então, por exemplo, eu costumo dizer, aquele que chega muito em cima do horário, ele é um forte candidato a chegar atrasado. Agora, existe também aqueles colaboradores que já é da natureza dele, o comprometimento dele. Ele chega 10, 15 minutos antes do horário. Ele chegou com calma, ele tem um compromisso, ele saiu de casa focado. Por que ele chegou mais cedo? Porque o hábito dele é chegar, ele não quer ter atividade com atraso. E ele sabe que se uma empresa está contratando um colaborador, ela está contratando um colaborador para fazer o fardo do empreendedor se tornar mais leve e não se tornar mais pesado. Já aconteceu até casos, por exemplo, de ter lojas, vamos supor aqui na Paizinho, se você percebeu o padrão, nós trabalhamos com 2 mãos de obras. Sim. Porque nós trabalhamos com horário diferenciado, das 8 da manhã até as 19 horas. Não tem como eu ter um único funcionário para ele ficar de ponta a ponta. Nada contra, eu sei que tem comerciante que fica um só. Ah, mas aí o dono vai lá e cobra o almoço dele. Ah, o dono vai lá e cobra as 2, 3 horas que faltam do final do expediente. Não, mas isso é uma particularidade de cada empresa, tem que respeitar. Sim. Mas dentro da empresa, do Grupo Paizinho, a gente trabalha nesse formato. Eu tenho um colaborador que ele tem a responsabilidade da abertura da loja e tenho outro colaborador que tem a responsabilidade pelo encerramento das atividades. Sim. Então quer dizer que ambos têm uma responsabilidade. Só que se esse está chegando de manhã, ele está com a responsabilidade da abertura da loja. E é um lembrete que meu pai sempre me falava, que eu sempre carrego comigo. Filho, você não precisa falar para a pessoa da responsabilidade. A própria função dela já carrega sobre si a responsabilidade. Imagina você que chega aqui, vamos supor que você está marcado para entrar, vamos supor que você entra às 8 e você está com a chave da loja e você sabe que vai ter funcionário que sempre chega 1 para as 8, 2 para as 8, 10 para as 8, 15 para as 8. Quem é que tem que ter o hábito de chegar com a chave? Imagina, todo mundo chegou 10, 15 para as 8 e o responsável de loja chegou 1 para as 8. Que exemplo ele está dando? Com certeza, quem é que tem que estar com a chave de abertura? Preferencialmente aquele que entra mais cedo. Eu nunca obriguei ninguém a chegar mais cedo, só que eu falei que são hábitos que eu valorizo muito no colaborador, de poder chegar mais cedo e se comprometer junto com atitudes complementares. Porque o que adianta você chegar muito cedo e ficar dormindo? O que adianta você ficar muito cedo e não agilizar o processo da empresa? O que adianta? Não adianta nada. Eu não quero que ninguém trabalhe mais. Não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo que são atitudes positivas que vai ajudar. É que nem a regra principal. Primeiro eu planto, depois eu colho. Eu nunca vi ninguém comer para depois plantar. Eu nunca vi isso. Porque para você comer, você tem que ter que comer o quê? Um fruto que veio da planta. Só que para essa planta dar o fruto, você primeiro tem que esperar o quê? A plantação e o tempo de germinar para que ela possa gerar o broto, para gerar o fruto, para que depois você possa comer. Sim. E hoje nós percebemos na sociedade que o pessoal está querendo colher aquilo que não plantou. Ou simplesmente acontece isso também. No dia que eu for promovido, eu vou começar a fazer hashtag nunca você vai ser promovido. Porque primeiro você planta, depois você colhe. Entendeu? E muita gente pensa assim, no dia que a empresa me nomear, eu vou fazer. Você nunca vai ser nomeado, me perdoe. Porque você está invertendo o viés da natureza. Primeiro planta, depois você colhe. Não tem outra fórmula mágica. Se tiver, deixa aí nos comentários que eu vou tentar refletir ela. Mas já te falo de mão que não tem. Me perdoe. Em base do que você está falando, Paizinho, que a raiz dessa questão nas empresas é você saber identificar, né, o colaborador que vai ser contratado de uma forma mais clara, que ele tenha bons comportamentos. Porque, igual você está mencionando, você mencionou um exemplo simples, né, sobre a questão do horário. Até mesmo o comportamento da pessoa ao chegar na entrevista, você já consegue identificar levemente. Claro que a gente sabe que tem gente que acaba maquiando, faz de uma forma e depois se mostra, mas é o que até tem até na palavra e tudo mais, que nada que tenha oculto não tem como não ser revelado, né? Então uma pessoa que ela tem um mau comportamento de sempre chegar atrasado, não é ela chegando um dia na entrevista cedo que você vai falar assim, não, essa pessoa sempre chega cedo. Você vai conseguir identificar. Então, às vezes, acredito que da forma que você falou, né? A empresa, por ela ter às vezes aquela necessidade, principalmente o pequeno empreendedor que não tem aquele recurso de ter um RH pronto, preparado,
Às vezes pela necessidade do momento de estar precisando, tá com a deficiência ali desfalcado, acaba pegando um funcionário no qual ele não analisou corretamente se enquadrava naquilo que ele buscava. Porque igual você falou, a empresa que tem que ter os parâmetros. Ela que tem que ter o A, o B, o C, o D e falar, não, agora eu vou procurar aqui fora no mercado de trabalho quem vai se aproximar a esses critérios que eu tenho. Por isso que existe o tempo do teste e do treinamento. Porque existe uma coisa que fala, não vamos lançar pérolas aos porcos. O que adianta você, eu como paizinho gestor, quem me conhece sabe, por onde eu passo eu vou treinando, eu vou entregando informações. Ah, mas a pessoa não vai ficar, mas quem vai ganhar mais sou eu, porque eu estou entregando. Ele está ignorando as informações que vai fazer com que ele tenha um resultado melhor na frente. Porque todo ser humano, na sua naturalidade, na sua essência, ele quer prosperar. Ele só não está disposto a pagar o preço necessário para fazer isso. Quando eu falo prosperar, não estou falando financeiramente. Sim. Eu estou falando em hierarquia. Você começa a entregar resultado. Então o resultado por si só requer o quê? Uma disciplina de aprendizado. Então nós temos o trabalho o quê? De treinar, ensinar. Eu costumo dizer, nós investimos o nosso tempo. Quantas vezes você observa nas redes sociais que você vê que a Paizinho, de uma certa forma, a gente disponibiliza do nosso tempo, paga para o funcionário ir até o treinamento, no horário de trabalho dele, transborda em cima dele conhecimento, transborda e ainda paga para transbordar. Ah, mas está gastando dinheiro. Não, eu estou investindo, eu estou fazendo a minha parte. Agora, a partir do momento que eu invisto a minha parte, no decorrer do processo, você não me entrega o resultado, aí ocorre a famosa rotatividade. Que se você não serve, eu não vou ficar batendo de frente com você. Eu simplesmente o quê? Você não aproveitou a grande oportunidade que está sobre você. Então você vai fazer o quê? Você vai deixar essa oportunidade para uma outra pessoa. Não é à toa que em cada loja nossa, se você perceber, você que é cliente, você percebe o que? Quando você adentra e você olha para trás, tem a porta de vidro, você vai perceber uma grande frase lá, que adquiri de um mentor, que deixou bem claro que ele falou, aqueles que explicam por que não fazem, terão que dar lugar para aqueles que fazem. Então, quer dizer, não estamos aqui para ficar debatendo. É que nem quando fala oportunidade, eu quero uma oportunidade. Depois que você tem, o que você faz com ela? Então, se você tem a oportunidade e não valoriza, o que o universo vai fazer? Ele vai, já que você não aproveitou, eu tiro de você e vou colocar para uma outra pessoa. E aí o cenário vai mudando. Porque só tem uma certeza, eu vou precisar do meu colaborador assim como ele precisa de mim. Só que a partir do momento que eu vou treinando e eu vejo que eu estou ensinando, não pegou, remove e coloca outra pessoa. Pode ser que ele não sirva para mim, mas serviu para uma outra empresa. Lembrando que aqui na Paizinho a gente não abre mão da cultura principal. Trabalhar com a verdade, trabalhar com caráter, honestidade. Quanto a isso, a gente não abre mão. Entendeu? Então tem coisas que o funcionário ele faz muito bem. Mas porém tem alguns comportamentos como a mentira, algumas coisas que eu não vou tolerar. Quem me conhece mais, quando eu pego pessoas mais novas, eu só falo a pessoa, primeira coisa que eu falo para ela, só vou te pedir uma coisa, errar você vai. Mas você não minta para mim. Porque se você mentir para mim, você já não é digna mais da minha confiança. Então, tá tudo certo. E como que a gente faz para identificar, Paizinho, se o problema está na empresa ou no funcionário? Observar a atitude. Aí cabe, às vezes, o gestor, o atendente, aquele que tem um pouco mais de conhecimento, não se preocupar em querer passar todo o conhecimento para o colaborador, porque não tem como, é muita informação. Sim. Mas você dá para ele pequenos desafios, pequenos testes de rotinas, pequenos testes. Então, por exemplo, você chega no final do dia, pessoal, amanhã nós temos esse compromisso logo no primeiro horário. E aí você espera no dia seguinte, a pessoa chega a 1 para as 8, 2 para as 8, você deu um feedback para ela, você sinalizou, você deu um norte para ela, dizendo que no dia seguinte você teria que fazer algo meio que diferente e a pessoa agiu do mesmo jeito. Quer dizer o quê? Ela jogou fora a grande oportunidade e mal ela sabia que estava sendo testada. Ah, eu preciso
testar se a pessoa tem domínio do computador. Simula, eu estou trabalhando, simula, pessoal, vou fazer uma redação hoje, um resumo da atividade de ontem. Só que eu quero que esse resumo você fala ela em palavras e também você faz um resumo em texto. Pronto, ali você vai testar se a pessoa tem habilidade de escrita ou não, se a pessoa consegue formatar, consegue dar espaçamento, consegue, você vai testando. Depois de verificar, você fala assim, olha que legal, agora você vai e manda para a impressora. Você vai saber se a pessoa tem domínio de mandar para a impressora, saber configurar. Ah, agora que você verificou certinho, agora pega esse documento e escaneia ele para mim. Vê se ela vai escanear certo, se ela vai escanear torto, se ela vai... De repente ela pode chegar para você, eu já mandei para a impressora e vem tudo torto. Isso aqui foi o seu melhor? E você não fala nada. Porque quem está nos meus treinamentos, eu sempre falo, eu deixo fazer para despertar a imaginação do ser humano, a criatividade dele e ver o que ele vai me entregar. Quando ele me entrega, eu sempre falo, isso aqui foi o seu melhor? Ah, mas eu poderia ter feito melhor. E o que impediu você de fazer? Sendo que eu falei para você terminar e quando finalizasse você me entregar. Você esqueceu que você está em teste? Tudo aqui é teste, tudo é teste. Então eu não preciso esperar 10 dias para poder entender se a pessoa passa um bom orçamento. Fulano, você, como é que pode? Meio vergonhoso isso. Como é que pode? Você, imagina, a Paizinho está sempre contratando para buscar o melhor com eles, porque queremos ser o quê? A melhor autoescola da região. Beleza. Só que eu te faço uma pergunta. Como é que pode você querer buscar uma oportunidade de trabalho numa autoescola que, vamos supor, quer entrar na Paizinho? Beleza. Como é que você tem coragem de participar de um processo seletivo sem você primeiro estudar sobre a empresa? Estudar sobre as redes sociais, estudar quantas unidades tem, quais os carros, quais os telefones, como é que funciona, qual é o horário de funcionamento. E depois você chega na empresa, você não sabe nada. De repente você está estudando como para veterinário. Então o que tu vai fazer numa autoescola? Por mais que você tenha habilidade, de computador, de atendimento ao público, por que uma autoescola está próximo de uma veterinária? Por que não vai ser um auxiliar, qualquer coisa dentro de um pet shop? Porque lá você vai estar mais próximo da sua realidade do futuro. Por isso que tem uma regra aqui clara. Se você está estudando uma atividade que não tem nada a ver com a minha atividade, então me perdoe. Primeiro você tem que ter clareza do que você está buscando. Se eu estou estudando para o lado direito, nada errado, eu tenho que procurar uma atividade ou um estágio dentro do escritório de direito, porque lá está mais perto da minha realidade. Se você estuda em enfermagem, vai fazer alguma coisa que está perto da sua realidade. Vai trabalhar numa farmácia, vai ser faxineiro numa farmácia, nem que seja para você colocar o seu pezinho lá dentro, porque lá vai estar mais perto da sua atividade. Sim. Entendeu? Vai prestar auxílio comunitário numa UPA da vida, porque lá vai ser uma realidade mais próxima. Mais próxima. Tem muita gente, que é um gatilho que eu sempre falo, que ele primeiro quer pensar na atividade quando ele se formar. Meu amigo, dá para você se formar hoje até pela internet. Quando eu falo se formar, em conhecimento. Daqui a pouco, o certificado hoje não está servindo mais para nada. Para nada. O que vale hoje não é a sua formação. O que vale hoje é o resultado que você entrega. É verdade. Porque eu mesma aqui entrei sem formação nenhuma na autoescola e aprendi muitas coisas, porque eu me propus a me desenvolver conforme o ensinamento, né? Então, o que hoje, para qualquer situação, se você me perguntar, eu quero me formar em direito, não tem direito. Mentira, você pode ter certeza que se você está assistindo isso pelo YouTube, você tem acesso à internet. Hoje a internet tem todas as informações, o que você precisa é uma direção para onde seguir. Dizer, mas eu não gosto do Paizinho, tá bom, não tem problema. Tem outras pessoas que gravam conteúdo melhor do que eu. A voz melhor do que a minha, o áudio melhor do que o meu, não tem problema, isso não é desculpa. É a mesma coisa de questão de igreja. Eu não vou naquela igreja porque tá bom, mas tem outra igreja, vai lá onde você se identifica. Não olha para o pastor, olha para Cristo, porque é Ele que te libertou, é Ele que te salvou, é Ele que importa. O resto, quem está ali na base vai cair. Só Ele não te trai, só Ele não te engana. O resto vai te enganar, vai te trair. E está previsto, maldito homem confia no homem, isso está provado.
entendeu? É igual a pessoa, igual você falou, às vezes em vez da pessoa pesquisar sobre a empresa, ou às vezes ela já tem até uma percepção, aí ela fala assim, eu não gosto do jeito que aquela empresa faz aquela função, e vai lá e entrega o currículo lá. Não tem sentido coerência. Porque as pessoas, hoje mesmo eu estava conversando lá com essa pessoa da imobiliária e ela falou assim, eu tenho que indicar uma pessoa, a pessoa tem 50 anos, eu falei assim, o tempo não importa, o que importa é o resultado. Eu não quero contratar ninguém porque ele está desempregado ou disponível no mercado. Eu quero verificar se as habilidades, se o que eu estou precisando, ele tem habilidade para poder preencher. É isso que eu estou buscando. Antes de você pesquisar uma vaga, identifica primeiro o que a empresa está buscando e faça uma reflexão dentro de si e verifique. Será que as minhas habilidades eu consigo complementar ali? Porque uma empresa, ela não faz favor quando contrata um desempregado. Ela não faz um favor, porque aqui não é uma empresa de caridade. O que acontece é o seguinte, entregue para a empresa valor. Eu vou fazer o seu fardo se tornar mais leve, então você é uma pessoa útil. Agora, quando o colaborador vem porque ele está desempregado e quer que a empresa tenha a obrigação de contratar ele, me perdoe, não existe isso. Não tem almoço grátis, todo mundo sabe. Se eu estou contratando, é porque eu preciso sanar o meu problema, a minha dor. E se o empregado está contribuindo com o tempo dele, com o tempo de qualidade, não é o tempo por hora. Ficou uma hora sem fazer nada. Entendeu? Mas tem colaborador que pensa dessa forma. E aí, né, desse jeito, vai acabar caindo que amanhã ou depois ele está numa rotatividade e nem sabe por quê. Porque ninguém é desligado de uma organização do nada. Pode fazer pesquisa que a maior parte das empresas que demite não é por habilidade técnica, é por comportamento. Não é à toa que nosso país é recorde de desemprego. Tem muitas pessoas muito boas disponíveis no mercado. Agora, por que está no mercado? Você, que de uma certa forma está disponível no mercado, para não falar desempregado. Você é uma pessoa que tem muita habilidade, mas já tentou se perguntar o porquê que você está parado? Será que não foi alguns comportamentos inadequados que fez com que a empresa resolveu escolher o A e não você? Fica aí a dica de uma reflexão. Não é arrogância nenhuma da minha parte, é só uma verdade dentro do setor de quem está convivendo com isso todo dia. É verdade. Então, pessoal, agarra aí a dica, porque hoje nós conversamos sobre esse tema que não podemos dizer que é um pouco polêmico, mas é polêmico. Mas a gente trouxe um pouquinho aqui, né? Claro que você trouxe a percepção dentro do Grupo Paizinho, mas tudo que você falou aqui é válido para o mercado de trabalho em si, para as empresas, para colaboradores, gestores, funcionários, né? Então, pessoal, eu espero que vocês... Só dar uma dica bônus aí para quem está nos ouvindo. De repente enxergou, pegou pela metade. Quem quiser saber mais, tem uma palestra nossa. Se for o caso, deixa marcada aí. Vou gravar para vocês. Principalmente para quem está disponível no mercado. Principalmente, como conseguir o meu emprego. Coisa que muita gente está desesperada precisando disso. Deixa aí nos comentários quem quer assistir, que a gente vai gravar um vídeo, até fazer uma live, explicando o porquê que muitas pessoas estão desempregadas e o que impede ele ser empregado nas próximas 24 horas ou nas próximas 48 horas, entendeu? Se seguir o método que eu falo, não tem por que você ficar fora do mercado de trabalho. Ok? Não tem como. Quem quiser, deixa aí, eu assumo meu compromisso aqui de gravar aqui para você essa palestra explicando alguns itens que se você realmente fizer, não tem como você ficar desempregado, a não ser se for por opção sua. Tá bom? Obrigado, fique com Deus e aguardo vocês aí no nosso próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Tchau.